Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula, né? Então, hoje o conteúdo vai ser sobre EPIs e EPCs, tá, gente? Para quem não sabe, a sigla EPI significa Equipamento de Proteção Individual. Então, são equipamentos que a gente usa, né, de forma individual para nos protegermos. E existem também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, eu estou falando de equipamentos que vão proteger não somente a mim, mas aos colegas de trabalho também, tá? E aí, essa questão dos EPIs, né, ele vem dentro da norma regulamentadora número 6, onde ela traz os equipamentos de proteção individual, né, inclusive algumas regras, algumas obrigações e deveres, não só do empregador, como também do empregado. Então, a responsabilidade em relação às EPIs não é só do patrão, né, mas também do empregado, a relação de cuidado, de, de guarda e conservação do equipamento, tá? Assim como também ele usar os EPIs, porque a gente sabe que às vezes a empresa oferece os EPIs e o funcionário não gosta e acaba não usando. E aí ele está se expondo a um risco, tá? Como escolher o EPI mais adequado? É claro que tudo depende do risco de classificação que você está exposto. Você está exposto a risco químico, a um risco mecânico, a um risco biológico, a um risco ergonômico, a um risco físico. Então, os EPIs, eles normalmente vão ser escolhidos de acordo com o risco que você está sendo exposto, tá? Então, a norma regulamentadora número 6, ela traz aqui quanto ao objetivo orientar quanto ao uso adequado do GPI, então como é que a gente deve usar da forma correta, definir as responsabilidades do empregador e do trabalhador. Então eu estou dizendo aqui que tanto o patrão quanto o empregado têm responsabilidades em relação às EPIs. Estabelecer critérios para fabricantes e importadoras. Então, eu tenho regras para me comprar um equipamento de proteção individual. Simplesmente eu vou comprar de quem vende mais barato ou de quem não tem uma aprovação, né? A gente sabe que tudo, gente, hoje que nós compramos, precisa ter uma aprovação pelo, pelo órgão fiscalizador, né? E em relação aos EPIs não é diferente. Relacionar os equipamentos que devem ser utilizados, então eu preciso utilizar o EPI de acordo com os equipamentos que eu manuseio, tá? E deliberar aspectos técnicos acerca dos itens. Então a NR6 ela traz a obrigatoriedade da empresa, tá? Então a empresa, gente, que vocês trabalham, né? Que vocês trabalharem aí mais para frente, ela é obrigatória ofertar os EPIs e os EPCs de forma gratuita. Então a empresa não pode cobrar os EPIs dos funcionários, nem descontar em salário, nem nada do tipo, tá? Então, ele vai oferecer o EPI de acordo com o risco que esse profissional está exposto. Então, existem aqui as responsabilidades do empregador, né? Então, são a responsabilidade do patrão quando a gente fala em relação às EPIs. Então, o empregador ele tem a função de adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Exigir, gente, o uso do funcionário. Então, o funcionário não gosta de usar porque ele acha feio, porque é desconfortável, porque isso, porque aquilo. Ele vai cobrar, ele vai exigir, ele vai penalizar se caso o funcionário não use, exatamente para evitar acidentes, para evitar que a empresa responda a processos trabalhistas por descuido, né? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho. Então, quando ele comprar os EPIs para os seus funcionários, ele tem que comprar um material aprovado, tá? Não pode ser qualquer material de qualquer índole, sabe Deus de onde ele comprou, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado da guarda e conservação. Então, a empresa tem que ensinar como é que o funcionário vai usar o EPI, como é que ele vai retirar para ele não se contaminar e como é que ele vai guardar esse material, se ele puder, para reutilizar. A gente sabe que na área da saúde nós temos materiais que são recicláveis, né, que vocês podem usar mais de uma vez. Existem materiais que são descartáveis, vocês usam e aí descarta.
Quando, né, se danificar, rasgar, quebrar, enfim, a empresa tem que trocar, ou até mesmo quando for extraviado, roubaram, ele perdeu, enfim, a empresa tem que ressarcir, né, entregar um novo EPI para o funcionário. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e registrar o fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Então, quando o empregador entrega para o funcionário o EPI, ele vai fazer o funcionário assinar uma ata, assinar um livro de protocolo, para ele dar ciência de que ele está recebendo e que se ele não usar e que se acontecer alguma coisa, a empresa fica respaldada, tá? Usar utilizando-o apenas para a finalidade que se destina. Então, usar os EPIs somente para a atividade que ele vai realizar. Não é para ficar usando aí sem necessidade, né? O acadêmico da área da saúde adora sair pela rua andando de jaleco só para se mostrar, para mostrar que tem, que faz algum curso da área da saúde, né? Então, não, gente, a gente só usa o EPI quando for para realizar determinada função e depois disso a gente vai retirar, vai guardar da forma adequada e depois, se precisar reutilizar, ele está lá. Comunicar ao empregador qualquer situação que torne. Aliás, a gente já está falando das responsabilidades do trabalhador, tá, gente? Então, vocês só podem utilizar, nós só podemos utilizar os EPIs com a finalidade que se destina. A gente vai também se responsabilizar pela guarda e conservação. Então, o trabalhador, ou seja, o empregado, ele tem que guardar e conservar da forma adequada para também não ficar estragando, né? Toda hora ele está indo lá pedir um novo, trocar porque quebrou, porque isso, porque aquilo. Aí também é sacanagem, né? Então, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio. Olha, patrão, rasgou aqui a luva, não tem condição de usá-la rasgada. Né? O sapato está com um buraco no fundo. Então, quando não tiver condições de usar, falar com o patrão, né, com o empregador, para ele poder trocar e fornecer um novo material. Cumprir as determinações do empregado sobre o uso adequado, então vocês vão usar da forma certa para evitar acidentes. E nós temos os tipos de EPIs, tá? Nós temos o EPIs para proteção da cabeça, como por exemplo capacetes, né? Nós temos a proteção dos olhos e face, como por exemplo o óculos e o face shield, que é aquele protetor facial. A proteção auditiva, que é para evitar ruídos no ouvido, né? Então usa aqueles fones. Proteção respiratória, como por exemplo máscara, proteção de tronco, proteção de membros superiores, membros inferiores e proteção do corpo inteiro. Então, protetor de cabeça, eu posso dar o exemplo da touca, né, que a gente usa dentro do hospital, e outras profissões eles usam capacetes. Protetor de olhos e face, a gente pode dar o exemplo de óculos e do face shield, que é aquele protetor facial. Né? Então, o óculos também de plumífero, que é esse óculos de soldador, onde ele protege olhos e a face. O protetor auditivo, né, desde os fones para proteção de ruídos no canal auditivo. Protetor respiratório, como as máscaras, então a gente pode ver aqui vários tipos, né, de máscaras que podem ser utilizadas, inclusive as máscaras que normalmente a gente usa dentro do hospital. Protetor de tronco, que pode ser desde o avental, o jaleco descartável, até o colete, né, contra a radiação, que no caso para vocês vão utilizar para não ficarem totalmente expostos. Protetor de membros superiores, que podem ser luvas que pegam até o cotovelo, podem ser produtos, podem ser mangas permeáveis, né? Então depende da função do trabalhador. Para as mãos, então os membros superiores eu tenho as luvas. Protetor para membros inferiores eu tenho bota, galocha, tenho até perneiras, né? E calças, tá, gente? E o protetor de corpo inteiro, como vocês conseguem ver aí, né? Nada fica exposto. Ali é protegido desde cabeça até os pés. E o específico da radiologia, que a gente não pode deixar de falar, que são os coletes, né? Contra a radiação. Então, existem ali aventais, a luva, o colete, o óculos, e são equipamentos que vocês deverão utilizar. E também não podemos deixar de falar do
equipamento de proteção coletiva, que é o EPC, ele está dentro da norma regulamentadora 4 e da norma regulamentadora 9, onde todos os equipamentos que servem para a proteção coletiva dos trabalhadores, tá, gente? Então, a gente tenta ali diminuir os riscos de trabalhos, reduzir as doenças ocupacionais e sinalizar um perigo em um determinado lugar, para que as pessoas entendam que ali não é para estar entrando e quando entrar precisa se tomar as devidas precauções. E aí, como a gente pode dar exemplo de EPC? Placa de sinalização, gente, é um EPC. Placa, professora, placa. Placa vai sinalizar para todos que ali é uma zona de perigo, que a zona é de tal situação e que a pessoa não pode entrar. Chuveiro lava-óleos, principalmente em laboratórios que mexem com produtos químicos, né? Caso de algum cotejamento de produto químico, eles precisarem lavar os óleos. Sensores de presença, cones de sinalização, sistema de iluminação de emergência, cavaletes, fita de sinalização, sistema de ventilação, proteção contra ruídos e vibrações, purificador de ar, sistema de alarme, exaustor para tipo de gás e vapores e abafadores de máquinas. Então, isso aqui são exemplos de EPCs. E aí a gente vai falar aqui de alguns EPIs que são importantíssimos, né, para o uso do trabalhador. Então, nós temos a luva. E as luvas, gente, elas vêm com o objetivo de proteger as mãos de materiais biológicos, tá? Então, a gente reduz aqui a probabilidade de um micro-organismo presente nas mãos sejam transmitidos durante os procedimentos, como coleta sanguínea, como sondagem, como um banho no leito. Então, as luvas, elas protegem não só o paciente, né? Mas ele também protege a nós quanto profissionais. E aí a gente vai usar a luva sempre que houver presença de sangue, fluidos corporais, né, secreções, excreções, membranas mucosas, pele não íntegra, que é quando existe alguma ferida, alguma descontinuidade da pele, e manipulação de artigos contaminados e estéreis também existe ali o objetivo de usar certos EPIs. As luvas, gente, elas devem ser trocadas após o contato com o material biológico. Então, você mexeu ali no sangue, nas fezes, na urina, no vômito. Você vai utilizar a luva, vai fazer o procedimento e depois você vai descartar a luva, tá? Entre as tarefas e procedimentos no mesmo paciente, pode acontecer de uma alta concentração de micro-organismo, por exemplo, um banho no leito, né? Você vai utilizar a mesma luva que você lavou a cabeça para lavar a genitália? Não, tá, gente? Tem que trocar a luva. Tô dando um exemplo da enfermagem, né? Que é o banho no leito, a gente faz e a gente usa a luva e tem gente que acaba usando a luva para lavar tudo. E o certo é trocar, principalmente quando a gente chega em algumas regiões que existe uma concentração maior de micro-organismos. As luvas devem ser removidas, ou seja, né, removidas para ser jogadas fora. Antes de tocar na superfície, então você não vão tocar em superfície bancada, caneta, livros, cadernos de luva, gente, pelo amor de Deus, tá? A luva foi usada para o procedimento, acabou o procedimento, retira a luva, tá? E também quando você for realizar procedimento em pacientes diferentes. Você está fazendo aqui um exame no paciente seu João. E aí você vai mexer no seu Pedro com a mesma luva que você mexeu no seu João? Não, tá? Você vai trocar a luva para evitar a chamada infecção cruzada. E aí nós temos aqui os tipos de luvas, né? Que também vocês sabem que vai ser de acordo com o risco que o profissional está exposto. Então nós temos a luva descartável, a luva de borracha antiderrapante, né? Nós temos também a luva térmica de nylon. Então, existem vários tipos de luvas. As luvas não substituem a lavagem das mãos, gente, pelo amor de Deus. Então, eu não quero lavar a mão, eu vou calçar a luva. Não, tá? Você pega com a mão suja na luva, você contamina a luva. Então, você tem que higienizar as mãos, seca bem as mãos, porque a luva molhada não vai entrar na luva, tá? Para você poder calçar. Não usar luvas fora da área de trabalho. Então, eu vou em outro setor e saio abrindo as portas calçado com luva. Não, tá? Não abrir portas, não atender o telefone de vocês com luva que atendeu um outro paciente. Nunca reutilizar as luvas. Eu vou tirar aqui, né, isso acontece muito em aula prática, aluno é terrível. Então, ele tira a luva da mão,
guarda para usar depois de novo. Não, tá? Usou uma vez, descarta para colocar outra. E aí vocês precisam, né, tomar muito cuidado quando forem calçar a luva. Professora, calçar a luva? Sim, gente, calçar. Essa é a técnica correta, tá? Aliás, a palavra correta. Não é vestir, não é colocar, é calçar as luvas, tá? Então, primeiro vai ter que higienizar as mãos e garantir que elas estão secas. Verificar a presença de furos. Então, na hora que você estiver calçando a luva, ver se não tem nenhum furo, nenhum rasgado. Calça a luva devagar, não precisa correr, tá? Exceto em caso de emergência, que a gente calça na rapidez para ajudar, né? Mas se não for de uma coisa de pressa, façam isso com calma. Lembrem-se, gente, que a manga do jaleco ela deve ficar presa sobre as luvas, ou seja, vocês vão colocar o punho da luva em cima do punho do jaleco para proteger toda a pele de vocês, tá? E antes de calçar a luva, vocês podem tirar anel, tá? Não pode ter joias, adornos, unha grande, evitar esse tipo de coisa, porque inclusive pode rasgar a luva. Imagine aí, né? Fazendo um procedimento, o paciente está movimentando o paciente para tirar um raio-x, e aí a luva rasga, você tem contato com o paciente, com secreção. Então, gente, evitem, né, adornos e unha grande dentro do ambiente hospitalar. Nós temos também aqui o EPI, o jaleco, o que pode ser também chamado de avental ou jaleco descartável, e eles são usados para fornecer uma barreira de proteção e reduzir, tá, essa questão da transmissão de micro-organismos. Inclusive, ele protege as nossas roupas. É por isso que não se pode andar com jaleco no meio da rua, gente, tá? Desfilando aí, só porque é profissional da saúde quer andar de jaleco para mostrar. Não, tá? Ele serve para proteger as tuas roupas dentro do ambiente hospitalar. Saiu do teu setor, saiu do teu ambiente hospitalar, vai tirar o jaleco. Se for descartável, joga fora. Se não for, guarda que depois você vai usar de novo, que às vezes foi só resolver um problema e volta logo. Então, ela vai prevenir, né, a contaminação das nossas roupas pessoais e protege também, gente, a pele de respingo, de sangue, fluido. Às vezes a gente vai fazer procedimento, até mesmo vocês vão manipular o paciente para posicionar, né, para realizar os exames e pode ter contato com secreções ali, e pingar, respingar, a pessoa vomitar em cima da sua roupa. O jaleco, como é que tem que ser o jaleco, tá? Ele tem que ser de fechamento frontal, gente. Ele fecha aqui na frente, tá? Esses de tecido. As mangas tem que ser longa, nada de manga curtinha, não. Manga 3/4, não. É manga longa. O comprimento do jaleco não é para ser curtinho, tá? Porque não é jaqueta, é jaleco. E o jaleco, ela fica ali um pouquinho abaixo do nível do joelho. E o punho, ele tem, vou até dar zoom aqui para vocês verem, um elásticozinho, tá? No punho, gente, como vocês podem ver aqui nessa moça aqui do canto. Tem um elástico no punho do jaleco dela, e isso é uma norma de biossegurança, para evitar que o jaleco fique aberto. Olha só como é que fica aqui, né? O jaleco aberto, a pele exposta, calça a luva não consegue fechar aí e a pessoa pode se contaminar. O jaleco ele deve ser confeccionado em tecido de algodão ou misto não inflamável, principalmente pessoas que mexem com laboratório, entre outros produtos químicos e radiológicos. Evitar certos tipos de tecidos inflamáveis, tá? Lembrando que a luva vai prender, ó, a luva prende o bracinho do jaleco lá, tá? Para não ficar exposto à pele. Cuidados com o jaleco. É necessário lavar o jaleco após o trabalho, né? Porque, gente, você teve contato com pessoas com coisa contaminada, tá? Então, usou, terminou o plantão, guarda o jaleco e vai ser lavado, tá? O ideal era não levar jaleco para casa. Mas, como o jaleco é de uso pessoal, a gente leva para casa e a gente lava em casa, tá? Você pode lavar separado das outras roupas e na hora de trazer para casa, pode guardar dentro de um saco, dentro de alguma embalagem, para impedir que ele tenha contato com o carro e até com as pessoas que andam nele.
O jaleco deve ser deixado no ambiente técnico, né, como eu já disse para vocês. Os jalecos devem ser impermeáveis e resistentes. E que mais? Uso restrito, tá, gente? Nada de usar jaleco no meio da rua. Vai merendar de jaleco, vai no mercado de jaleco, vai de aluno, já cansei de ver aluno de moto para casa com jaleco, indo de ônibus usando um jaleco. Gente, isso não é bonito, tá? As pessoas mangam. Então, o jaleco e o avental só pode ser utilizado no ambiente hospitalar. E isso aqui está em um trecho da Lei 14.466, de 8 de junho de 2011, tá? Proibido o profissional andar com esses EPIs no meio da rua. Os calçados indicados para o ambiente. Então, o sapato, né? O sapato, gente, tem que ser um sapato impermeável para evitar que as secreções que pinguem no chão ou pinguem no pé de vocês. E que também protejam, né? De qualquer acidente. O gorro, ele tá com o objetivo de proteger os nossos cabelos, inclusive de nossos cabelos caírem nos ambientes limpos e até em procedimentos estéreis, tá? Então, o uso do gorro é imprescindível. Normalmente, os gorros, eles são utilizados nos procedimentos cirúrgicos, né? No centro cirúrgico, na odontologia, porque tem que evitar, o cabelo não pode cair no chão no centro cirúrgico, né? Mas ele é um EPI, independente do lugar do hospital que você esteja, o ideal é que você esteja usando. O óculos de proteção e o escudo facial também é um protetor. Raramente eles são usados, né? Podem usar somente um ou o outro, mas vocês sabem que cada um vai ter ali uma delimitação do que protege, tá? Nós temos as máscaras, que também são EPIs e são muito, muito utilizadas, principalmente hoje, na época da Covid, né? Não só da Covid, mas de outras viroses que estão aí assolando o nosso país. Além de ser importante quando houver manipulação de produtos químicos e tóxicos, e deve ser trocada sempre que as máscaras estiverem úmidas ou submetida a um respingo visível. Existe, gente, tipo de máscaras, tá? Então, existem algumas máscaras que elas podem ser reutilizadas, só que elas são individuais. Você não vai emprestar sua máscara para ninguém, né? Deixa eu até colocar para cá. Se tiver rasgo, perfurado, pode tirar e trocar. Se tiver molhado também. Nós temos a máscara N95, tá, gente? Essa máscara, ela tem uma alta eficiência no padrão, tá? De de uso dela. Inclusive, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, a técnica da colocação da máscara N95, tá? Então, nós temos aqui, normalmente essa máscara N95, gente, ela é utilizada para a gente evitar infecções na verdade, de evitar de contato com alguma secreção respiratória, né? Principalmente de pessoas que tenham algumas doenças transmitidas por aerossóis. Quando eu falo de moléculas de aerossóis, eu falo de micro-organismos com as partículas menor ou igual que 5 micrômetros, por exemplo, a tuberculose. Vocês vão fazer um exame de radiologia numa pessoa com tuberculose. Vocês não vão sem a máscara em 95, né? Vocês têm que ir com a máscara porque vocês vão entrar no isolamento dele. A máscara cirúrgica, que é essa máscara mais simplesinha, normalmente ela é utilizada em doenças respiratórias, né? Ou seja, as gotículas de saliva, as de partícula, elas são maiores que 5 micrômetros, então elas são maiores. É por isso que normalmente elas se depositam sobre superfície, maçaneta de porta. A gente pode dar exemplo da Covid, né? As luvas e o aventais, gente, elas são obrigatórias quando eu falo de precaução de contato, ou seja, pacientes que têm alguma bactéria, que têm alguma ferida infectada, que você possa se contaminar. E aí a gente vai caracterizar como um paciente de precaução de contato. E a precaução padrão, que é a higienização das mãos, tá? Existe aqui a sequência de paramentação dos EPIs correta. Então, primeiro de tudo, vocês vão colocar o avental, que é o jaleco, tá? Depois vai colocar a máscara, aí vocês colocam a touca, o óculos, né? E se for o protetor.
facial também, coloca ele. E por último, as luvas. E as luvas vocês só vão colocar quando forem fazer procedimento, tá? E para tirar, primeiro vocês vão tirar a luva, depois o óculos, né? Touca, máscara e o avental por último, tá? Então é nessa sequência que a gente tira os EPIs. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui é a sequência, né, do que a gente faz. E aí existem aqui, gente, algumas gafes de biossegurança. Olha isso, né? Jovens ali fazendo alguma ação em saúde, alguma coisa, de jaleco no meio da rua, tá? A gente não usa. E aí a gente vai ver o contrário, né? Uma profissional dentro do ambiente hospitalar sem jaleco. E a gente sabe que não tem como acontecer isso, gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? A pessoa tá ali trabalhando sem o EPI necessário para proteção. Olha lá, funcionando sem luva, né? Isso serve para vocês também ir e tocar em algum paciente, movimentar sem as luvas, tá, gente? Vocês precisam estar de luvas para mexer no paciente. Olha a manga do jaleco dela, né? A luva não tá em cima da manga do jaleco. Olha lá, saltinho, sapatilha, né? Sem as mulheres de cabelo solto. Então, existe ali uma série de problemas em relação às normas de biossegurança. Comendo no refeitório de jaleco, gente, não, jamais. Inclusive, no hospital, os profissionais que usam jaleco, eles tiram e penduram o jaleco para ir poder comer, tá? Não vai poder comer de jaleco. Preparando material para exame, entre outras coisas, sem luva. E olha lá o tamanho do anel, chega a brilho, menino. Não, errado, tá, gente? É zero adorno dentro do ambiente hospitalar. Olha o cara falando no telefone enquanto o outro ali está lutando pela vida. É bagaceira. Terrível, né? Então a gente começa aqui a ver, né? Olha ali o jaleco da pessoa dobrado. Gente, pelo amor de Deus. O jaleco tem que ficar por debaixo da luva. E o jaleco tá dobrado, a pele dela tá exposta. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais aqui, né? Olha lá. Cadê o jaleco ali cobrindo o resto do braço, né? Então, olha ali, cumprimentando a paciente de luva, né? Jaleco aberto, com a roupa exposta. Então, uma série de situações ali, ó, sem máscara, né? E a gente consegue ver aí uma série de probleminhas quando a gente fala de EPIs. Então, gente, nossa aulinha da manhã, ok, fechou com 10, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.